Fenômeno da música sertaneja brasileira, o cantor Leonardo, assim como é conhecido nos palcos, nasceu no dia 25 de julho de 1963. Natural de Goianápolis, no estado de Goiás, com o nome de batismo de Emival Eterno Costa. Ele, que também é empresário, é o quarto filho de Dona Carmen Divina Eterno da Silva e de seu Avelino Virgulino da Costa. Vindo de uma família simples, Leonardo e seus 8 irmãos passaram por diversas dificuldades financeiras durante a infância e adolescência. O cantor começou sua carreira no sertanejo em 1980, junto de seu irmão Luiz José Costa, mais conhecido no meio sertanejo como Leandro, que já dedicava seu tempo à música, tocando em uma banda que realizava covers do Roberto Carlos e dos Beatles. Vale lembrar que Leandro e Leonardo, nome artístico pelo qual a dupla de irmãos se tornou conhecida, cresceram com uma paixão pela música, motivados pelo gosto de seu Avelino pela viola, mas devido à necessidade de trabalhar para ajudar a família, tinham que conciliar suas folgas do serviço com os ensaios musicais. O primeiro disco gravado pelos irmãos foi lançado em 1984 e contava com a música Hoje Acordei Chorando. Já o disco número 2 teve a participação de Martinha e César Augusto na música Contradições. O sucesso da dupla foi alavancado com o hit Entre Tapas e Beijos, do terceiro disco na década de 1990, além de ser marcado por outros hits como Pensa em Mim, Não Aprendi a Dizer Adeus e Contradições. Juntos, eles venderam milhões de cópias. No entanto, infelizmente, a carreira dos dois irmãos foi interrompida apenas 3 anos depois de se juntarem com as duplas de sertanejos Zezé de Camargo, Luciano e Chitãozinho e Chororó. De grande importância no mercado musical brasileiro, Leandro faleceu em 23 de julho de 1998 em decorrência de um tipo muito raro de câncer de pulmão. Em 1999, decidiu iniciar sua carreira solo, apoiado por fãs e familiares com o disco solo intitulado Tempo, que deu continuidade às milhões de vendas que já tinha obtido junto de Leandro. O cantor sertanejo Leonardo é pai de 6 filhos e cada um deles tem uma mãe diferente. São eles: Pedro Leonardo Dantas Costa, nascido em 1987. Monique Isabela da Costa, nascida em 1991. Jéssica Beatriz Costa, nascida em 1994. José Felipe Rocha Costa, nascido em 1998. Matheus Vargas, também nascido em 1998. E João Guilherme Ávila, nascido em 2002. Sendo José Felipe e João Guilherme, respectivamente, cantor e ator, os mais conhecidos nas redes sociais. A primeira esposa de Leonardo foi Maria Aparecida Dantas, com quem foi casado de 1985 a 1988. Ela é mãe de seu primogênito, Pedro Leonardo. As mães de Monique e Jéssica são, nessa ordem, Sandra e Priscila Beatriz, essa última que vive na Flórida. Já com a atual esposa, Poliana Rocha, com quem é casado desde 1995, apesar de várias idas e vindas, Leonardo teve José Felipe, conhecido por seu nome artístico Zé Felipe. Matheus Vargas é fruto de um breve relacionamento de sua mãe, Liz Vargas, ex-integrante do grupo Banana Split, com Leonardo durante o tempo em que ele havia se separado de Poliana. O caçula da família, João Guilherme, é filho de Naira Ávila, também é resultado de um namoro nesse período em que Leonardo não havia reatado seu casamento. O cantor sertanejo já reúne 4 netos: Maria Sofia, de 2011, e Maria Vitória, de 2018, filhas do primogênito Pedro Leonardo. Noah, de 2016, filho de Jéssica Beatriz, e Maria Alice, de 2021, filha do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca. O atual casamento de Leonardo é com Poliana Rocha, jornalista e empresária. Ela é natural de Goiânia, no estado de Goiás, e nasceu em 13 de novembro de 1976, atualmente com 45 anos. O casal se conheceu por meio de amigos em comum em uma festa de casamento no ano de 1995, quando o cantor ainda formava a dupla sertaneja com seu irmão Leandro. Hoje em dia, Poliana faz bastante sucesso nas redes sociais, acumulando mais de 7 milhões de seguidores no aplicativo Instagram. No entanto, alguns anos atrás, a esposa de Leonardo não era bem assim. No início do relacionamento, a moça, que é mãe de Zé Felipe, de 1998, e agora avó de Maria Alice em 2021, procurava se manter longe dos holofotes e das mídias sociais. O que a levou a assumir a vida pública? Não se sabe, mas vale lembrar que o casamento entre Poliana e Leonardo não é de 27 anos consecutivos, já que durante esse período o casal se separou na década de 1990, após o nascimento de Zé Felipe e Matheus Vargas, sendo este último fruto de um relacionamento extraconjugal do sertanejo. Em 2002, no final do namoro de Naira Ávila e Leonardo, Poliana decidiu dar uma segunda chance para o cantor e os dois reataram o casamento.
traições. Durante esses vários anos de vida pública, Leonardo se envolveu em diversos casos polêmicos relacionados a traições. A própria Poliana já admitiu que tem ciência das traições de Leonardo e que o perdoou. Inclusive, no aniversário de 23 anos de casamento dos dois, Poliana disse: "Hoje completamos 23 anos de casados entre idas e vindas. Passei por decepções, traições, felicidades. Mas, enfim, consegui com muitas lutas segurar a minha família." O comportamento liberal de Leonardo sempre é muito questionado nas mídias sociais. Recentemente, quando perguntada por uma fã que gostaria de saber se o cantor realmente tinha uma amante, Poliana respondeu que mesmo se ele tivesse, ela não gostaria de saber, ao relatar que "tô cheia de amor por mim e se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo." Durante uma participação do casal no podcast Podcats, apresentado pela nora dos dois, Virgínia Fonseca, e por Camila Loures, Leonardo chegou a relatar que nunca havia passado tanto tempo com Poliana antes da pandemia, dizendo que só conheceu a esposa de fato nesse período de isolamento. Nessa mesma entrevista, Poliana comentou sobre a sua relação com os outros 5 filhos de Leonardo com outras mulheres. Ela reforçou que mesmo com todo o julgamento em relação às circunstâncias com que se tornou madrasta, ela ama todos os seus enteados. Leonardo até mesmo brincou que seus filhos preferem a sua esposa do que ele, já que ela é uma pessoa muito amável. Acidentes. Em 2003, Leonardo e mais outros 4 amigos se envolveram em um acidente de carro ao dirigir uma Land Rover a caminho da Fazenda Talismã, propriedade do cantor sertanejo, nomeado em homenagem a um dos primeiros hits de sucesso da dupla Leandro e Leonardo. Por volta das 20 horas do dia 17 de novembro de 2023, o veículo com 5 pessoas capotou na rodovia e, infelizmente, Sebastião Figueiredo Arantes, grande amigo do cantor e padrinho do seu filho Zé Felipe, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local. Quanto aos outros passageiros do carro, um deles recebeu alta logo após o acidente. Leonardo ficou internado durante 3 dias com um caso leve de traumatismo craniano e os outros 2 foram encaminhados em estado grave à UTI, unidade de terapia intensiva, mas conseguiram se recuperar. Já em abril do ano de 2012, o primogênito do cantor Pedro Leonardo sofreu um acidente gravíssimo de carro ao retornar da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Pedro, na época com 24 anos, fazia parte da dupla Pedro e Thiago, com seu primo Thiago Costa, filho de seu falecido tio Leandro. Após o acidente, o jovem passou quase 3 meses internado, inicialmente na capital do estado de Goiás, Goiânia, e posteriormente foi transferido para São Paulo. Nesse período, Pedro passou 30 dias em estado de coma. Recentemente, Pedro Leonardo disse em uma entrevista em um podcast que chegou inclusive a ser declarado morto por alguns segundos, ressaltando a gravidade do seu acidente. Ainda existem outros 2 acidentes ligados à figura do cantor Leonardo e também à sua fazenda conhecida pelo nome de Talismã, sendo esses mais recentes nos anos de 2020 e 2021. Em junho de 2020, 2 dos filhos do sertanejo e um de seus sobrinhos, filho de seu irmão Leandro, se envolveram em outro acidente de carro no caminho até a Fazenda Talismã. O veículo, que era conduzido por um motorista, acabou capotando e caindo em um córrego ao desviar de uma carreta na estrada. Felizmente, dessa vez não houve nenhum ferido grave. Apenas seu sobrinho lesou o pulso, mas nada sério. No mesmo dia, Leonardo publicou um vídeo em suas redes sociais junto dos envolvidos para esclarecer o ocorrido e despreocupar os fãs e amigos. O último incidente contendo o nome do cantor foi em março de 2021, quando Passim, grande amigo de Leonardo, faleceu em um dos quartos da Fazenda Talismã, vítima de um disparo acidental de arma de fogo. Além disso, nos anos de 2020 a 2021, o cantor sertanejo Leonardo fez sucessos com as suas transmissões ao vivo, as famigeradas lives da pandemia do Covid-19. Sem dúvida, algumas lives de música sertaneja deram o que falar durante o período mais incisivo da pandemia e no ápice do isolamento social, com milhões de visualizações e também arrecadações em prol daqueles mais afetados pelo coronavírus. O que mais chamava a atenção dos telespectadores nas transmissões musicais do sertanejo, chamadas de cabaré, mesmo nome da sua famosa turnê de shows nos últimos anos, era, além de suas parcerias musicais, claro, a presença marcada da cerveja. Inclusive, no início do ano de 2020, com um anúncio em uma live do YouTube, Leonardo e os sertanejos da dupla Bruno e Marrone lançaram a sua marca própria de cerveja por malte, também nomeada Cabaré. Agora, os cantores compartilham, além do sertanejo, a empresa que produz a bebida alcoólica em parceria com o Engenho Dom Taparo e o Grupo Petrópolis. Além de Bruno e Marrone, diversas outras personalidades do mundo da música sertaneja compareceram nas lives de Leonardo, sendo algumas delas Gustavo Lima, Eduardo Costa, Jorge Mateus, seu filho Zé Felipe e até mesmo a agora falecida Marília Mendonça também chegou a cantar com Leonardo. Ainda assim, vale destacar que nem tudo são flores e que as famosas lives do cabaré também foram alvos de polêmicas. Foi o caso de Eduardo Costa, que já tinha um histórico de complicações nos bastidores do evento Cabaré nos anos anteriores, quando o show
show ainda era presencial em virtude disso, desde 2018 a relação entre Eduardo e Leonardo era apenas profissional. Entretanto, ao participar das famosas transmissões ao vivo de Leonardo em maio de 2021, Eduardo Costa proferiu várias baixarias que assustaram não somente o público, mas ao dono do show também, o que fez com que Leonardo resolvesse colocar um ponto final nesse e outros diversos problemas e encerrou definitivamente a participação de Eduardo Costa em seus projetos. Com a repercussão negativa do caso, Eduardo chegou a ter um episódio de surto em um hotel e chegou a ser socorrido por uma ambulância na esperança de ser acalmado. Por fim, a substituição de Eduardo no projeto pela dupla Bruno e Marrone veio em boa hora e parece estar dando certo. Recentemente, o sertanejo Leonardo completou 59 anos e comemorou acompanhado da esposa e de alguns de seus filhos. O cantor continua com sua agenda cheia e tem vários shows pelo Brasil programados para 2022.